O presidente Jair Bolsonaro compartilhou um trecho do discurso do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, ao divulgar o pagamento da segunda parcela do benefício emergencial. No discurso, Onyx lembra que o presidente vem sendo agredido por ter ousado preocupar-se ao mesmo tempo com a saúde e a economia. Bolsonaro disse: "O desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento total." Assista. Eu queria iniciar aqui lembrando de Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por que falo isso? Porque desde o início dessa pandemia no Brasil, o presidente Bolsonaro sempre teve a preocupação de poder equilibrar as ações dos cuidados na área da saúde com as ações na área econômica e principalmente se preocupou com uma grande rede de proteção que pega os vulneráveis, os que têm contratos de trabalho e a condição de que o país pudesse enfrentar com equilíbrio, bom senso e racionalidade. Desde que o presidente Bolsonaro falou isso, vem sendo agredido porque ele ousou preocupar-se com todos. Isso é muito curioso. Parece que só poderia se olhar em uma direção, mas o presidente deu à área da saúde todas as condições para que o SUS se fortalecesse, para que os hospitais brasileiros pudessem equipar. O apoio foi dado a governadores e prefeitos e, por outro lado, o presidente foi a primeira voz para falar que precisávamos olhar o Brasil como um todo. O Brasil que tem que se preocupar sim com os aspectos econômicos. O desemprego, a fome e a miséria matam historicamente na América Latina mais do que qualquer epidemia. Se alguém tem uma dúvida, seja honesto intelectualmente, e isso vale para gestores estaduais, municipais e para setores da imprensa brasileira. Ser honesto intelectualmente não é pedir muito. É apenas pedir justiça. E todos verão que nós temos um presidente que de maneira equilibrada trata a questão desse momento difícil para tantos países na perspectiva do nosso Brasil. E está publicado hoje uma referência significativa no que diz respeito à forma como o Brasil vem combatendo. E o Brasil é um dos países que tem o menor número de óbitos por milhão de habitantes e que tem que ser olhado com clareza e, acima de tudo, com equilíbrio. Na área econômica e principalmente se preocupou com uma grande rede de proteção que pega os vulneráveis, os que têm contratos de trabalho e a condição de que o país pudesse enfrentar esse momento tão difícil com equilíbrio, bom senso e racionalidade. Desde que o presidente Bolsonaro falou isso, há pouco mais de um mês, o presidente vem sendo agredido muitas vezes porque ele ousou preocupar-se com todos. Isso é muito curioso. Parece que só poderia se olhar em uma direção, mas o presidente deu à área da saúde todas as condições para que o SUS se fortalecesse, para que os hospitais brasileiros pudessem equipar. O apoio foi dado a governadores e prefeitos e, por outro lado, o presidente foi a primeira voz que se levantou para falar que precisávamos olhar o Brasil como um todo. E é esse Brasil como um todo, o Brasil que tem que se preocupar sim com os aspectos econômicos. O emprego, o desemprego, a fome e a miséria matam historicamente na América Latina mais do que qualquer epidemia. Se alguém tem uma dúvida, seja honesto intelectualmente, e isso vale para gestores estaduais, municipais e para setores da imprensa brasileira. Ser honesto intelectualmente não é pedir muito, é apenas pedir justiça. E todos verão que nós temos um presidente que de maneira equilibrada, e por isso recorri ao versículo bíblico,
trata a questão desse momento difícil para tantos países na perspectiva do nosso Brasil. E está publicado hoje uma referência significativa, pareando o Brasil com alguns dos maiores países do mundo, no que diz respeito à forma como o Brasil vem combatendo a doença no Brasil. E o Brasil é um dos países que tem o menor número de óbitos por milhão de habitantes, que é um número universal e que tem que ser olhado novamente com clareza e, acima de tudo, com equilíbrio. Nós entendemos a necessidade de todos e não faltou dedicação para chegar o auxílio emergencial a 59 milhões de brasileiros. Foi feito durante este período de pouco mais de 45 dias a maior bancarização e transferência de renda que se tem notícia em toda a América Latina, em toda a história da América Latina. Vou repetir. Foi feito a maior bancarização e a maior transferência de renda que a América Latina já conheceu ao longo da sua história. E me ajuda aqui o presidente da Caixa, o presidente Pedro, dizendo que isto é no hemisfério sul. Uma operação sem paralelo, e era natural que enfrentássemos dificuldades. Escolhemos um caminho ousado. Fomos através de um aplicativo, usando um meio digital, e a consagração deste meio estão nos números que serão apresentados, tanto pelo presidente Canuto quanto pelo presidente Pedro. E uma referência importante: 37% de todo o auxílio emergencial foram recebidos por famílias nordestinas. E 100% do acesso a este benefício se deu exatamente pelo aplicativo que a Caixa disponibilizou e que evoluiu ao longo do tempo para um produto que já desperta atenção. E na semana que passou tivemos tanto do Banco Mundial quanto do BIRD, de organismos da ONU, a preocupação de tentar entender como o Brasil fez tanto, com tanta segurança, em tão pouco tempo. Lembrar que o nosso irmão do Norte distribui cheques e tem um número de resgate de cheques absolutamente que não atinge 10% do que nós já fizemos. E num país que, apesar da sua tecnologia, um cheque leva uma compensação média de uma semana, diferente de um crédito imediato que é feito aqui no Brasil. Para que se possa obter os números que obtivemos, foram bilhões de cruzamentos em inúmeras bases de dados, feito pela Dataprévia, que fica o meu agradecimento ao todo ao corpo diretivo e aos funcionários da Dataprévia nesse grande esforço que foi feito. Encontramos mais de 20 milhões de invisíveis, já nos aproximamos, presidente Pedro, e agradeço a toda o corpo de funcionários e dirigentes da Caixa Federal. Nós estamos nos aproximando de algo em torno de 25 milhões de invisíveis, pessoas que nunca foram enxergadas por nenhum governo, e o governo do presidente Bolsonaro conseguiu encontrá-las, as enxerga, sabe onde elas moram, sabe a sua composição familiar, e todas elas estão hoje gratuitamente com uma conta bancária aberta, o que vai permitir muitas ações no futuro. Mais uma vez, é bom registrar a grande rede de proteção que está instalada no Brasil. São 59 milhões de brasileiros que vão receber o auxílio emergencial, já caminhando para o pagamento da segunda parcela, que é o que nós vamos apresentar hoje, quer através do Bolsa Família e quer através de todos os demais elegíveis. No benefício emergencial, são mais 24 milhões de pessoas que serão atingidas.
O Brasil, enquanto os países perdem emprego, já fechou 7,5 milhões de acordos para o benefício emergencial, o que significa que são 7,5 milhões de empregos preservados nesse momento difícil no Brasil. E se nós colocarmos o BPC, mais as aposentadorias, os benefícios previdenciários, que são na ordem de 36 bilhões, nós temos hoje o governo federal dando condição de enfrentamento e sobrevivência a 119 milhões de brasileiros. Ou seja, atingindo praticamente, impactando praticamente toda a população brasileira. Por isso, eu concluo aqui essa abertura dizendo que o Ministério da Cidadania, por determinação do presidente Bolsonaro, mobilizou todos os recursos técnicos da nossa estrutura, da Dataprev e da Caixa Federal para minorar as dificuldades de cada brasileiro e de cada brasileira. E com segurança, com eficiência, nós agora vamos apresentar um calendário que vai ser apresentado pelo presidente Pedro da Caixa Federal, que leva em conta toda a experiência acumulada na primeira parcela. Tivemos sim dificuldades, experiências que nós vivenciamos nas filas das agências da Caixa, e nós estamos montando agora um protocolo em sintonia com o Ministério da Saúde, inclusive, para poder fazer com que nas próximas 4 semanas, 59 milhões de brasileiros sejam atingidos por esse auxílio. Todos podem, com clareza, identificar a complexidade dessa ação e a importância dessa ação para a vida das famílias no Brasil. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.